Gravação iniciada, doutor. Obrigado. Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 20 de maio de 2025, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Todos os juízes já confirmaram a presença do sistema de debate. Vou iniciar a sessão. Temos 4 processos dia de hoje. Vamos começar os trabalhos com o processo de Carrefour Comércio e Indústria Limitada, recurso ordinário, de minha relatoria. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença do patrono. Muito bem, o recurso ordinário, a acusação fiscal, deixar de pagar ICMS por guia de requerimentos especiais, após regularmente notificado, oriundo da apuração indevida e transferência de valor de ICMS-ST para estabelecimento da mesma empresa. O contribuinte apurou e transferiu os valores de ICMS-ST em desconformidade com o preconizado na legislação vigente para ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária. A adição primeira instância julgou procedente o AIM. Inconforme a decisão primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, apresentando seguintes alegações: ausência de fundamentação legal e a imprecisa descrição dos fatos, inexistente de decadência, inaplicabilidade do inciso 1, artigo 68 CTN, existência de decisão transitada em julgado, ausência de débito fiscal exigível, origem de dos créditos de ressarcimento SMS-ST, diferença de estoque de combustíveis no livro de movimentação de combustíveis, ausência de manifestação expressa sobre os meios faltantes dos pedidos de ressarcimento CMS-ST, falta de registro de arquivos digitais na FD e cupons fiscais eletrônicos, e discrepância entre os valores das notas fiscais eletrônicas de transferência e o valor efetivamente transferido em GST a título de ressarcimento CMS-ST. Abusividade da multa aplicada, impossibilidade da cobrança de juros do segundo mês subsequente à autuação, impossibilidade da aplicação da multa sobre o valor autorizado das operações realizadas, e, por fim, requer a nulidade da auto-infração, o cancelamento do AIM, subsidiariamente a redução ou relevação da multa aplicada, a exclusão dos juros sobre a base de cálculo. A doutora interpretação fiscal manifestou-se pelo não público ordinário. Há protesto por sustentação oral. Doutor Pedro, fique à vontade para realizar. Bom dia, doutor Inácio. Bom dia a todos os senhores integrantes da primeira Câmara. De forma bem objetiva, como bem relatado pelo doutor Inácio, aqui a gente tem uma autuação no contexto de transferência de crédito de ICMS-ST de um estabelecimento para o outro do Carrefour. E desde já a gente gostaria de chamar a atenção para duas imprecisões que são as justificativas para o indeferimento desse crédito e que não correspondem à realidade dos fatos. A uma, não há a alegada decadência do direito de uso do crédito. Há decisão judicial, há uma ação judicial que transitada em julgado que foi desconsiderada pelo fisco, que reconheceu o direito ao creditamento do ICMS-ST pelo Carrefour. Essa decisão é uma decisão que se deu no âmbito de ação ajuizada para que fosse reconhecido o direito a ressarcir ICMS-ST pago a maior, no âmbito do tema 201 do STF. Ela veio a transitar em julgado só em 2019, e com isso o prazo prescricional para o Carrefour iria até 24, ele foi estendido porque também há uma ação de suspensão do prazo prescricional, uma ação de protesto de suspensão de prazo prescricional, mas aqui a gente nem entra na questão da ação de suspensão do prazo prescricional, porque os próprios 5 anos, a partir do momento em que a decisão transitou em julgado, já garantiriam afastar a alegação do fisco de que teria ocorrido a decadência. E também há uma premissa errada do fisco na autuação que indeferiu a transferência dos créditos e a utilização dos créditos por supostos débitos pendentes, supostos débitos não garantidos. Ao longo de todo o processo, o Carrefour demonstrou que ele emite as suas certidões de regularidade fiscal
recorrentemente, inclusive no período ele tinha certidão de regularidade fiscal. Veja, o Carrefour não pode operar sem a certidão de regularidade fiscal. E a certidão de regularidade fiscal prova que foi comprovado perante a Procuradoria que todos os débitos encontram-se garantidos, havendo expressa exceção da vedação do direito à transferência de créditos na portaria CAT, para quando o contribuinte consegue comprovar que os débitos estão garantidos. Então, existem essas duas questões que são as questões fundamentais que a gente pleiteia que a Câmara leve em consideração. São argumentos, são os principais argumentos que levaram ao indeferimento dos créditos, até mesmo porque, no que diz respeito à matéria de prova e falta discrepância entre os valores de GIA e ECF, a gente tem aí na autuação um valor apresentado pelo fisco, que há discrepância entre os valores, que é inferior a 10% da exigência. Então, se houvesse alguma coisa para ser exigido do Carrefour, seriam esses 10%, que foi demonstrado o percentual pelo Carrefour em impugnação. Fato é que o que gostaríamos de chamar a atenção desde logo nessa sustentação oral é que os dois principais argumentos da fiscalização mantidos e pela decisão recorrida seriam o fato de que teria ocorrido a decadência, de que teria óbice a utilização do valor a ressarcir por existirem débitos pendentes nos termos do artigo 21, parágrafo 1º da portaria CAT. Diante desse contexto, a recorrente entende que a exigência em preliminar ela é nula, porque os dispositivos que fundamentam a exigência não tratam de falta de pagamento de imposto, muito pelo contrário, os dispositivos que fundamentam a exigência dizem respeito ao direito à utilização do crédito de CMST, havendo descrição imprecisa dos fatos e havendo uma apresentação imaterial pela fiscalização de eventuais discrepâncias. No mérito, como a gente já ressaltou aqui, foi desconsiderada a decisão transitada em julgado em favor do Carrefour, que afasta qualquer alegação de decadência. O parágrafo 2º do artigo 20, que foi utilizado para informar que existiriam débitos pendentes, o que inviabilizaria a transferência dos créditos, foi desconsiderado, e esse parágrafo 2º do artigo 20 da portaria CAT 42 expressamente prevê que o disposto no artigo 1º, que é a vedação, não se aplica quando os débitos estiverem integralmente garantidos, tendo sido comprovada que no momento existia a certidão em nome da empresa que todos os débitos, inclusive, isso pode ser mais comprovado ainda caso, por exemplo, se peça em diligência ou se faça em prova pericial judicial a análise da situação de todos os débitos do Carrefour naquele período, que vai ser a mesma análise que foi feita pela própria Procuradoria no momento em que foi emitida a certidão. Reiterando, o Carrefour não tem como operar sem a certidão de regularidade fiscal. Então, de 6 em 6 meses, o Carrefour demonstra perante o fisco que todos os seus débitos estão garantidos. E aqui, o fisco não teve o cuidado de olhar em nenhum momento que os débitos analisados, ele simplesmente pegou uma listagem de débitos que estão pendentes no sistema da Procuradoria, mas estão pendentes por falta de pagamento. E essa listagem de débitos não considera que esses débitos estão garantidos em processos judiciais. Motivo pelo qual não houve qualquer infração à legislação e prejuízo ao fisco estadual. O Carrefour tem o direito de transferir esses créditos para usar, para pagar os débitos dos próprios estabelecimentos. Todas as entradas, daí no que diz respeito à materialidade e mais ao mérito ainda, todas as entradas estão registradas no EFD, que permite apurar se existe as alegadas diferenças de estoques que foram apontadas pelo fisco para glosar ou para invalidar a total utilização de créditos, objeto da autuação, mas que dizem respeito tão somente a 10% da exigência. A decisão recorrida, ela afirma inicialmente que a infração estaria bem fundamentada. De novo, a infração é de falta de pagamento de imposto, mas não tem nenhum dispositivo que embase a falta de pagamento de imposto. Os dispositivos citados como infringidos na autuação dizem respeito tão somente ao direito de transferência, de utilização de créditos de CMST nos termos do artigo 270. A fiscalização a decisão recorrida reitera no mérito que teria ocorrido a decadência, ignorando a ação ordinária que foi ajuizada pelo Carrefour e a decisão transitada em julgado.
A decisão recorrida afirma que não teria havido descumprimento da decisão judicial pela fiscalização, ignorando de novo que foi discutido judicialmente a possibilidade de utilização de créditos de ICMS-ST pagos a maior entre 2009 e 2019, motivo pelo qual, com o trânsito em julgado dessa decisão em 2019, e ante a discussão, o Carrefour não poderia fazer essas compensações nos termos do 70A do CTN, no período em que a ação ainda não teria ocorrido o trânsito em julgado. Com o trânsito em julgado em 2019, então o Carrefour passou a realizar a compensação do seu crédito. Logo, como a compensação aqui nesse auto de infração decorre de período anterior a 19 de maio de 2024, 5 anos após o trânsito em julgado, não há que se falar em decadência. Isso foi ignorado pela decisão recorrida. A decisão afirma que não teriam sido comprovados a inexigibilidade dos créditos, o que foi comprovado em virtude da apresentação das certidões positivas para o período, e por isso foi mantida a decisão em primeira instância. Então, num resumo, são essas as alegações. O que se pleiteia aqui, pormenorizadamente, são, em preliminar, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação legal e descrição imprecisa dos fatos, como demonstrado aqui. A exigência está embasada no 272 do RCMS, dispositivo que trata do direito ao ressarcimento do ICMS-ST na transferência de créditos pela utilização da nota fiscal de ressarcimento. Exatamente, emite a nota fiscal de ressarcimento, passa o crédito para o outro estabelecimento, o estabelecimento quita seus débitos. Não há, na legislação citada, a menção à falta de pagamento que é trazida na acusação fiscal. Por isso, carece a fundamentação legal de precisão, da autuação de precisão, motivo pelo qual se pleiteia a sua nulidade. A falta de pagamento, em momento algum, é citada a legislação que trate de falta de pagamento. Além disso, foi ignorado a existência da decisão judicial e também a amostragem dos arquivos apresentados pela fiscalização suportaria tão somente uma divergência de 10% do valor que foi objeto da autuação. Diante disso, considerando o contexto em que a lavratura se deu, nos termos 142 do CTN, a deficiência, descrição não é clara e não é precisa, e a indicação de dispositivo legal incorreto, motivo pelo qual se pleiteia a nulidade do auto de infração. No mérito, aqui, reiterando tão somente, então, o primeiro e principal argumento, a fiscalização afirma que os créditos referem-se ao período de 2012 a 2014, os quais foram lançados e transferidos em GIA em novembro de 2022, motivo pelo qual teriam decaído. Então, aqui é o principal argumento. Os créditos são de 2012 a 2014 e eles foram lançados em GST em 2022. Daí o fisco está falando, olha, você não tinha direito a esse crédito, por isso você nem poderia transferir para o seu estabelecimento, porque já havia passado 5 anos. Só que o fisco ignora por completo a existência de uma ação judicial que estava em curso no período de 2012 a 2014 e que transitou em julgado em 2019. Por força do 170A do CTN, a recorrente, o Carrefour, só poderia ter utilizado esses créditos a partir do trânsito em julgado, que se deu em 20 de maio de 2019. Logo, como os créditos foram utilizados em 22, como a própria fiscalização reconhece, não há que se falar na decadência. Tanto na defesa quanto no nosso recurso, a gente cita e junta cópias de toda a decisão administrativa, cita e transcreve o acórdão e aquilo que foi estabelecido pelo acórdão, reconhecendo o direito das empresas a serem restituídas, porque no caso era o Carrefour e as suas subsidiárias. Então, serem restituídas o valor pago a maior a título de CMS-ST, inclusive reconhecendo a correção monetária do direito ao reconhecimento. Então, diante da propositura da ação, houve a interrupção do prazo prescricional para se pleitear o ressarcimento, e com isso, com o trânsito em julgado, se iniciou esse prazo em 2019, inicia-se o prazo de 5 anos para restituição do tributo, que foi feito dentro do prazo pela recorrente. Lembrando, o ressarcimento se deu em novembro de 22, o trânsito em julgado se deu em 20 de maio de 2019, ou seja, a empresa teria até 20 de maio de 2024 para utilizar os créditos, não fosse a ação de protesto de interrupção
prescrição que foi ajuizada, mas aqui a gente nem precisa entrar nessa questão. Quanto à ausência de débito fiscal exigível, foi trazida a certidão de regularidade fiscal existente para o Carrefour no momento dos pedidos. Inclusive, a fiscalização ignora que a certidão, a gente até apresenta em extrato, as folhas 786 dos autos, que a certidão positiva tem efeitos de negativa, nos termos do 205 do CTN, conforme manifestação da própria Procuradoria do Estado. Porque o que aconteceu? A decisão fala assim, não, você apresentou, olha que a decisão administrativa de primeira instância fala, o Carrefour apresentou uma certidão positiva. O nome da certidão é positiva, realmente, mas a gente traz o extrato mostrando que há uma menção de um expediente daquele momento, 2022 também, momento em que os créditos foram utilizados, reconhecendo que a certidão é positiva, mas ela é positiva com efeitos de negativa, porque foi constatado em expediente próprio, pela própria Procuradoria, que todos os débitos se encontravam garantidos. Por isso, a exceção do artigo 20, parágrafo 1º da portaria CAT 42 não se aplica, porque o próprio parágrafo 2º fala que quando tiver demonstrada a garantia dos débitos, não há que se falar em débitos pendentes que obstem a utilização dos créditos e a transferência dos créditos. A origem do crédito foi apresentada, a decisão entendeu que a mera recepção e acolhimento do arquivo digital por meio de TED não implicaria necessariamente em reconhecimento dos créditos, mas a origem e o direito dos valores a ressarcir estão demonstrados pela recorrente como DOC 1, como demonstram todos os seus arquivos digitais e os comprovantes de envio e acolhimento pelo próprio sistema. E quanto às diferenças de estoque que foram apuradas, essas diferenças entre aquilo que está em GIA, todas as notas fiscais que dão direito ao crédito estão registradas no EFD da empresa, do Carrefour. Caso as autoridades tivessem considerado a escrituração realizada no SFD, verificaria que não existe essa diferença de estoque. Daí a gente está indo agora para aqueles 10%, para aqueles 10% em que o fisco apresenta percentuais em que há inconsistências. Então, a primeira inconsistência, a fiscalização afirma que haveria diferença no estoque de livro de combustível, no estoque de movimentação do LMC, do livro de movimentação de combustíveis. Mas, de novo, aqui a gente está falando de uma parte material, e mesmo que você olhasse o FD, verificaria em diligência que essa divergência não existe. Também há um argumento na decisão que é mencionado a ausência de manifestação expressa sobre os meses faltantes do pedido de ressarcimento. A fiscalização aqui ela dá a entender que deveriam ter sido apresentados todos os valores a ressarcir em todos os meses do período que deu origem ao crédito. Porém, em alguns meses simplesmente não existia, não havia montante a ressarcir. Em não havendo montante a ressarcir, esses meses não foram indicados no pedido. Esses valores foram usados pelo próprio estabelecimento, por isso não houve crédito a transferir, o que é comprovado também pelos arquivos digital. E mesmo assim, isso não leva a qualquer invalidação dos créditos dos outros meses. Por fim, ainda naquela questão material, a fiscalização afirma que haveria falta de registro de arquivo digital no SS, no EFD, falta de registro de cupons fiscais e discrepância entre valores de notas. Mas aqui, como demonstrado, esse indeferimento corresponde ao percentual de 10%, conforme a apuração apresentada pela recorrente em impugnação, em que são indicados os valores dos créditos relacionados a esses arquivos que não teriam sido apresentados ou discrepantes. A decisão recorrida não merece prevalecer nesse ponto, porque desconsidera e é embasada em amostragem. Você não pode cancelar o crédito integral com base numa amostragem. Quando muito, se cancelaria, então, esse percentual que é praticamente imaterial, que corresponde só a 10% da exigência aqui. Então, num resumo, ainda se pleiteia, a redução da multa, a cobrança de juros antes, afastamento da cobrança de juros antes do segundo mês subsequente à autuação e também a impossibilidade de aplicação da atualização
da multa sobre o valor atualizado das operações. Em resumo, o que a gente gostaria de ressaltar, e acho que já estou me alongando demais aqui na sustentação oral, é: não houve a decadência, principal argumento. Não existiam débitos pendentes. Isso precisaria ser apreciado pela Câmara. E aquilo que há divergência mesmo é uma divergência material que é inferior a 10% da exigência. Havendo essa divergência, que pode ser sanada em diligência, em perícia judicial futura, quando muito, deveria ser mantida na autuação esse percentual e não ser invalidado a totalidade dos créditos que foram utilizados pelo Carrefour. Por essas razões, pleiteia-se a reconhecimento da nulidade da decisão que desconsidera questões de fatos totalmente fundamentais para a análise do direito do crédito que foi indeferido aqui. No mérito, pleiteia-se que o auto de infração seja considerado nulo por falta de embasamento e descrição precisa dos fatos. E, superada a nulidade do auto de infração, pleiteia-se o provimento do recurso para que sejam afastadas as óbices colocadas pela fiscalização à utilização do crédito. Estou à disposição da Câmara para qualquer esclarecimento de fato. Agora, doutor Pedro, vou passar a leitura do voto. No tocante à alegação de ausência de fundamentação legal e implicita descrição dos fatos, não assiste razão a recorrente. A descrição dos fatos está clara e precisamente detalhada no relato da infração, bem como notas explicativas, no sentido de que a autuada realizou denúncia espontânea acerca de procedimento realizado para a utilização de ressarcimento de CMS-ST, na modalidade prevista no artigo 270, inciso 2 do regulamento. O fisco, após realizar as verificações fiscais, concluiu que os procedimentos adotados estavam em desacordo com a legislação. Assim, correta a infringência do artigo 270, inciso 2 do regulamento, uma vez que esta foi a origem da exigência fiscal. A apuração de falta de pagamento decorreu em salvaguarda à denúncia espontânea, mas não altera a norma que foi infringida e que deu ensejo à autuação, artigo 270, inciso 2 do regulamento. Assim, diversamente delegado, o auto de infração está adequadamente motivado e fundamentado. Ainda, a autuada bem se defendeu dos fatos imputados pelo fisco, o que denota sua clara compreensão deles, não havendo qualquer cessamento de defesa. As alegações de que, abre aspas, origem, direito e ressarcimento de valores de ICMS-ST pagos a maior é inequívoco, como atesta o arquivo digital recorrente. Não há que se falar em decadência por haver decisão judicial transitada em julgado a favor da recorrente. O recorrente demonstrou a regularidade fiscal, motivo pelo qual o óbice, previsto no artigo 20, para o primeiro da portaria CAT 42 de 2018, é afastado de imediato. A amostragem de arquivos supostamente não apresentados e indicadas notas explicativas corresponde ao percentual aproximadamente 10%, são matérias de mérito, não de preliminar de nulidade, uma vez que demandam a apreciação das provas e do direito aplicável. O STJ do agravo regimental, no agravo em recurso especial 101.586, relator ministro João Otávio de Noronha, expôs. As preliminares de contestação que se confundem com o mérito da demanda devem com este ser examinadas. Start não inclui a alegação de nulidade da auto-infração. Relativamente à alegação de inexistência de decadência, inaplicabilidade do inciso 1 do artigo 168 CTN, existência decisão transitada em julgado, não assiste razão recorrente. A recorrente apurou crédito referente ao período de 1 de 2012 a 1 de 2014 e somente transferiu para a GST em 11 de 2022, ou seja, após 5 anos previsto na legislação. O artigo 168 CTN dispõe que o direito de pleitear a restituição extingue-se do recurso de prazo de 5 anos contados, na hipótese do inciso 1 e 2 do artigo 65, da data de extinção do crédito tributário. Na hipótese do inciso 3 do artigo 65, da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado, rescindido a decisão condenatória. Transcreva aqui também meu voto, o artigo 65 CTN. Note-se que a transferência dos créditos para a GST é procedimento exclusivo do contribuinte, sob pena de caducar seu direito, independentemente da referida ação judicial. Assim, não prospera a pretensão de aguardar o desfecho da ação judicial com a decadência do fisco em constituir crédito tributário, para então realizar o procedimento que, desde antes da referidação judicial, é de exclusividade do contribuinte. Deste modo, não prospera a alegação da aplicação do artigo 68, inciso 2 CTN, além de que não citada anulação, revogação, rescisão de decisão condenatória, posto que nada havia nesse sentido. Artigo 68 do CTN, o direito de pleitear a restituição extingue o prazo de 5 anos contados.
Na hipótese inciso 3 do artigo 65, a data que tornar definitiva a decisão administrativa ou passar a julgado, decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado, rescindido a decisão condenatória. Diversamente do alegado, a recorrente poderia ter realizado os pedidos de ressarcimento dentro do seu prazo decadencial para fazê-lo, de modo a declará-los e possibilitar ao fisco de auferi-los, aguardando o trânsito julgado da ação judicial para realizar a compensação do imposto, uma vez que o artigo 170-A do CTN não veda a apresentação dos pedidos, nem a oferição do fisco, mas tão somente a refere à compensação unilateral pelo contribuinte. A recorrente ajuizou ação ordinária, abre aspas, objetivando reconhecimento do direito ao creditamento ou à restituição dos valores recolhidos a maior a título semestre, afastando-se assim as alterações introduzidas pela Lei 13.291/2008 ao artigo 66-P da Lei 6374, bem como declarar incidente tanto a inconsiderável do artigo 1º, inciso 2 da Lei 13.921/2008, ressalvado o direito à fiscalização e homologação do procedimento na esfera administrativa. O dispositivo da decisão judicial expôs. Ante todo exposto, pelo meu voto, e sai juízo de retratação, dou provimento ao recurso das autores reconhecendo o direito a restituir esse semestre pago a mais, no regime de substituição tributária, para frente, observado o procedimento administrativo próprio da legislação local. Assim, o direito concedido da ação judicial é condicionado à observância do procedimento administrativo próprio da legislação local, ou seja, o direito de ressarcimento não está incondicionalmente protegido pelos efeitos referidos à decisão, não se tratando, portanto, do seu descumprimento. Destaque número com a pretensão recorrente. Quanto à alegação de ausência de débito fiscal exigível, não existe razão recorrente. A certidão positiva de débitos à Procuradoria-Geral do Estado foi emitida em 6 de 5 de 2022, ou seja, anterior à denúncia espontânea, protocolada em 30 de 1 de 2023, e a transferência de crédito realizado, cujas notas fiscais foram emitidas em 30 de 11 de 2022. Assim, a referida certidão não prova que os débitos de qualquer de seus estabelecimentos estivessem com a elegibilidade suspensa no momento da utilização do crédito relativo ao pretendido ressarcimento, ou seja, que não havia débitos impedientes, como prevê o artigo 20, parágrafo 1º da portaria CAT 42 de 2018. Ainda na referida certidão, há CDAs, números tais e quais, relativa a débitos inscritos em dívida ativa, originários da autuação de semestre, em que não consta a existência de qualquer garantia, e o parágrafo 2º do artigo 20 da portaria CAT 42 de 2018 somente excepciona a vedação nas seguintes hipóteses. O disposto do parágrafo 1º não se aplica ao débito, com a elegibilidade suspensa integralmente garantida por depósito judicial ou administrativo, fiança bancária, imóvel, com penhora devidamente reformalizada ou outro tipo de garantia no sistema previsto na legislação. Apurado pelo fisco, enquanto não ter julgado definitivamente, objeto de pedido de liquidação no sistema artigo 30 ou no sistema artigo 16 das disposições transitórias, âmbito dessa portaria. Neste ponto, embora refira a certidão conste as folhas 786, que ela tem efeito negativa, a recorrente não explica e prova que os débitos CDAs números tais e quais se encontram nas hipóteses acima. Destaque, a recorrente não demonstrou a inexistência de débitos impedentes à utilização do pretendido valor a ressarcir. No tocante à alegação de origem e direito aos créditos de ressarcimento ST, não existe razão recorrente. A autuada entende que, abre aspas, a recorrente entende que o cumprimento das etapas do acolhimento dos arquivos com código de vício eletrônico supre integralmente o objetivo central do leque dos procedimentos previsto no artigo 9º da portaria CAT 1799. Diversamente, a legislação é clara e expressamente dispõe, contrariamente ao referido entendimento, artigo 7º, parágrafo 2º da portaria CAT 42 de 2018. A transmissão, recepção e acolhimento do arquivo digital via TED e sistema e-ressarcimento não implicará reconhecimento pela Secretaria da Fazenda da veracidade e correção de determinadas informações nele contidas, e nem a homologação do pedido de ressarcimento de semestre de substituição tributária, a relacionado competindo ao fisco as verificações fiscais subsequentes. Nesse sentido, expôs ao auditor fiscal atuante, folha 768 a 767. Nesse sentido, cumpre destacar que o acolhimento de arquivo digital via TED, sistema e ressarcimento, nos termos do inciso 2 do artigo 7 da portaria CAT 42 de 2018, não implica reconhecimento pela Secretaria da Fazenda e Planejamento de veracidade e correção de determinadas informações nele contidas, e nem homologação do pedido de ressarcimento de semestre de substituição tributária ele relacionado, competindo ao fisco as verificações fiscais, conforme estabelecido no artigo 7, parágrafo 2º e no artigo 19, ambos da portaria CAT 42 de 2018. Aliás, nos próprios avisos de processamento e acolhimento dos arquivos digitais recebidos via DEC, que a recorrente juntou em sua defesa, consta na parte de observações, as seguintes informações.
A transmissão, recepção e acolhimento do arquivo digital por meio do programa transmissor eletrônico de documentos, TED, sistema em ressarcimento, não implica reconhecimento. Pela Secretaria da Fazenda, planejamento da veracidade, correção e legitimidade das informações nele contidas, em homologação do pedido relativo ao ressarcimento de ICMS e subvenção tributária, competindo ao fisco as demais verificações pertinentes. Dizendo, observamos ainda que o cálculo dos valores acima informados foi realizado com base nos dados fornecidos pelo contribuinte do arquivo digital transmitido e que o crédito de escrituração fiscal ficará sujeito à auditoria do fisco, que poderá resultar na laboratório de autoflação, caso sejam constatadas irregularidades. Os arquivos digitais que haviam sido entregues foram objeto de verificação fiscal, sendo constatadas irregularidades que impedem o pretendido ressarcimento. Folha 6. Falta registro dos arquivos digitais de inúmeros documentos fiscais escritos na FD. Falta registro dos arquivos digitais de inúmeros cupons fiscais eletrônicos. Grande diferença entre quantidades em litros de combustível de estoque final dos arquivos digitais e o nível de movimentação de combustíveis, LMC DFD. Ainda na denúncia espontânea, foram encontradas irregularidades que também impediam o referido ressarcimento. Os casos apurados que referem ao período de janeiro de 2012 a novembro de 2014, os quais foram lançados e transferidos de SMS-ST em novembro de 2022, se encontraram decaídos. No restante período em que consta o pedido, que compreende janeiro de 2018 a dezembro de 2021, existem alguns meses faltantes. Exemplo, amostragem de março de 2019, janeiro de 2020 e maio de 2021. Também diz o seguinte, ainda, embora tais saldos relativos aos meses excluídos do pedido tenham sido, como os outros, remetidos ao fisco através de arquivos digitais, a ausência de movimentação expressa do contribuinte no expediente acerca dos tais meses prejudica a análise do pedido, uma vez que gera lacunas na análise de informações acerca do estoque dos produtos. Através de cartas correções emitidas em 9 de 2023, após a data do protocolo do expediente número tal, houve alterações dos valores considerando notas fiscais eletrônicas de transferências, gerando uma discrepância entre a soma de valores que com as notas fiscais eletrônicas da transferência. Assim, verifica que o não acolhimento pretendido ressarcimento não decorre de apenas uma razão, mas sim por diversos motivos, dentre os quais a decadência já apreciada no item 1 desse voto, vou fazer uma pequena correção, a decadência já apreciada no item 2 desse voto, que já seria suficiente para tornar indevido o valor ressarcido. Na defesa, só um momentinho só. Na defesa, a recorrente junta recibo de transmissão de arquivo validador do arquivo de ressarcimento do imposto retido para ST, transmitido em maio a setembro de 2022, os respectivos avisos de recolhimento desses arquivos. Como já exposto, a transmissão, recepção e acolhimento de arquivo digital por meio do programa transmissor eletrônico de documentos fiscais não implica reconhecimento pela Secretaria da Fazenda, a veracidade, correção, legitimidade de informações contidas nem homologação do pedido relativo a ressarcimento e subvenção tributária, competindo ao fisco as verificações fiscais subsequentes. Também, como exposto acima, o fisco procedeu à análise dos arquivos digitais, sendo constatadas irregularidades que impedem o pedido de ressarcimento. Assim, não há necessidade de esclarecimento até de fato a sociedade de conversão de julgamento de diligência. Destaque não ocorreu a pretensão da recorrente. Só um momentinho só. Quanto à alegação da ausência de manifestação expressa sobre os meses faltantes nos pedidos de ressarcimento do ICMS-ST, não apenas não apenas tratou da falta de meses, mas também da falta de manifestação expressa do contribuinte acerca de eventuais saldos existentes, como exposto pelo auditor fiscal atuante, as folhas 7 notas explicativas. Assim, diversamente alegada, a fiscalização demonstra as razões pelas quais a deficiência do contribuinte prejudica o seu pedido, não havendo a pedida nulidade. Novamente, como é exposto no item 4 desse voto, houve várias razões para o indeferimento do fisco, cada uma autônoma e suficiente para tanto, ou seja, a falta de meios dos arquivos digitais, sem manifestação expressa do interessado, é apenas uma dessas razões, e mesmo que não houvesse referida a diferença, há várias outras razões justificativas para o referido indeferimento. Então, destaque não ocorreu a pretensão da recorrente. Em relação à falta de registro de arquivos digitais, escrituração fiscal digital e cupons fiscais eletrônicos, e discrepância entre o valor da nota fiscal eletrônica e transferências e o valor efetivamente transferido de GST a título de ressarcimento CMSST, como já exposto no item 4 desse voto,
houve várias razões para indeferimento físico, cada uma autônoma o suficiente para tanto. A discrepância entre os valores do ato fiscal eletrônico de transferência e o valor efetivamente transferido constitui mais uma irregularidade. Não tem cabimento a pretensão de refutar como correto o valor menor transferido, se a autora não demonstrou que, em sua origem, ele estava correto, uma vez que, como expõe de votos, os arquivos digitais da Portaria CAT 42, 2018, apresentados, continham várias inconsistências. Diversamente da alegada notificação de folha 120, a expressa base legal, artigo 22 das disposições transitórias da Portaria CAT 42, 2018, pela qual o contribuinte é notificado a recolher imposto devido sobre a pena lavatura da inflação, como ocorrido nos presentes autos, ou seja, a expressa indicação de dispositivos normativos para a formulação da agência com a lavatura do AIM. Cabe ao contribuinte apurar e determinar o montante a ser ressarcido e comprovar o valor. Ou seja, não é competente do fisco verificar qual seria esse montante, uma vez que o fisco não pode realizar os procedimentos dirigidos ao contribuinte previsto especial, e no caso da Portaria CAT 42 de 2018. Adicionalmente, o artigo 93, Lei 3.457 de 2009, estabelece que não se compreende na competência desse TIT as questões relativas ao pedido de compensação ou restituição de tributos e demais receitas, como é o caso de pedir ressarcimento, CMSST, substituição tributária. Nessa hipótese, o artigo 90, Lei 3.457, dispõe que decisões proferidas em matéria estranha ao competência desse TIT, cabe recurso à autoridade imediatamente superior a que tiver proferido a decisão. Assim, não compete a esse órgão administrativo reapreciar a matéria já definitivamente decidida administrativa pelo seu competente órgão. Nesse sentido, mesmo antes da expressa previsão legal da Lei 13.457, foi exposto pelas Câmaras Reunidas, no processo da ET 11, 22, 97 e 98, relator Dr. Jean Paulo Camilo Dringo, em votação unânime. Esses créditos, quando legítimos, devem ser objeto de pedido de ressarcimento à autoridade competente. Com efeito, como já supracitado, considerou apenas que esses créditos devem ser resolvidos em área própria, pois a restituição de tributos pagos a maior está fora do âmbito da análise de competências do colegiado administrativo. Destaque no competência recorrente. Quanto à alegação abusada da multa, a matéria está pacificada na Câmara sobre esse TIT e adota o entendimento exposto por processo da ET 8, 40, 42, 460, 2014, relator Dr. Antônio Augusto Pereira de Carvalho, transcrito aqui meu voto. Então, destaque no competência da autuada. A matéria relativa à atualização base de cálculo da multa foi bem apreciada pelo Dr. Paulo Gonçalves da Costa Júnior no julgamento do processo DET 12, 10, 33, 298, 2011, na Câmara Superior desse TIT, que transcrevia aquele meu voto. Assim, os juros de alta inflação são incidentes da prática de inflação e a data da lavatura, a sua lavatura regulares por parágrafo 9, artigo 85, Lei 6374, que não se confundem com juros incidentes após sua lavatura, caso não haja regular recolhimento, previsto em outro título da Lei 6374, inciso 2, artigo 96. Por fim, a atualização base de cálculo da multa que foi pacificada nesse tipo primeiro da súmula 13. Então, destaque nega o complemento de recurso contra as alegações de impossibilidade da cobrança dos juros antes do segundo mês subsequente da autuação e da aplicação da multa sobre o valor atualizado das operações realizadas. Então, concluo meu voto pelo exposto com isso e nego o complemento ao recurso ordinário. É assim que eu voto. O voto está registrado. Doutor Pedro? Doutor Caso, um esclarecimento de fato Sim, rápido sim, quanto à questão da decadência, né? Foi sim, mencionado no voto que haveria a sim, possibilidade de apresentar o pedido administrativo de ressarcimento para o fisco. Aqui a sim. gente está, como tinha ação judicial, né, e como a gente está falando do tema 201 do STF, no estado de São Paulo sequer havia previsão para a possibilidade de restituição do ICMS ter pago a maior até o desfecho do STF em 2016 e a portaria CAT 2018. Então é só esse esclarecimento para o período anterior a isso, não tinha previsão legal para o pedido administrativo. Só fazer esse esclarecimento. Tudo bem. Eu vou só ver. Só um momentinho que eu vou ver a legislação.
meu ponto aqui é mais no sentido de que os valores que eram discutidos na ação judicial, que se tratam de ICMS ter pago a maior, se apresentado um pedido de ressarcimento, ele certamente seria indeferido de ofício, porque por ausência de previsão, já que a gente está falando do valor do ICMS do 66B, que foi o objeto de ADIM, que foi discutido no STF no tema 201, e daí, com a definição favorável aos contribuintes, a gente veio a ter, então, a portaria CAT 42, regulamentando o direito ao ressarcimento, que só ocorreu em 2018. Porque o uma legislação, antes disso, já tinha previsão de ressarcimento, né? Sim, mas não para os casos de substituição do imposto pago a maior. Era para os casos de pauta fiscal, para outros casos, que era a portaria CAT 17 de 99. Esse é o nosso entendimento, né? A possibilidade do ressarcimento do ICMS ter pago a maior, quando a operação efetiva é inferior àquela presumida, só veio a ser regulamentada no Estado de São Paulo com a portaria CAT 42 e posteriormente com a alteração e o reconhecimento da constitucionalidade, perdão, da inconstitucionalidade do artigo que vedou e que só deu esse direito para os casos de pauta fiscal, que é o 66, se eu não estiver enganado, o 66B da lei do ICMS estadual. Há um esclarecimento de fato naquilo que diz respeito ao principal ponto, que é a decadência, né? Sim. Bem, eu teria que verificar melhor a legislação nesse sentido, porque realmente eu não vi essa alegação, correto? Um pedido de vista ao doutor Eduardo Soares de Mello. Então, vou fazer o seguinte, eu vou conceder vista ao doutor Eduardo Soares de Mello, e nesse tempo eu verifico essa matéria, doutor Pedro. Maravilha, doutor Inácio, muito obrigado. Então, o pedido de sustentação de vista do doutor Eduardo Soares de Mello, a vista foi concedida. Então, o processo voltará oportunamente para o julgamento final. Agradeço a presença do doutor Pedro. Bom dia. Bom dia, agradeço também a atenção de todos. Desejo um bom resto de trabalho. Um abraço. Só um momento. Passar para o processo de RCM Indústria Metalúrgica S.A. é recurso misto, também de minha relatoria. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença do patrono. Doutor Felipe. Bom dia, senhor presidente. Bom dia. Eu só vou adiantar um pouco o meu voto. Hoje eu não estaria julgando o mérito. O meu voto seria uma conversão de diligência. Então, o mérito não vai ser apreciado nesse momento, doutor Felipe. Então, seguinte, fica a critério do doutor Felipe realizar a sustentação oral no dia de hoje, né? Ou caso o meu voto seja vencedor, tenha diligência, ou então, eventualmente, algum dos juízes for encontrar a diligência e for vencedor, o processo voltará para mim. Ou seja, o mérito não vai ser julgado hoje. Então, dado ao doutor Felipe, se prefere fazer a sustentação na oportunidade do retorno da diligência, ou então do retorno para julgamento do mérito. Perfeito, doutor. Sem problemas. Ok? Então, vou ler o relatório e vou ler meu voto. É um recurso de ofício, recurso ordinário, contra a decisão proferida pelo J1, que julgou parcialmente procedente o AIM. São 8 acusações fiscais. De deixar de pagar SMS, decorrência não escriturar seus documentos fiscais de entradas tributárias.
deixar de escriturar documentos relativos às fiscais eletrônicas de operação tributária, referente a entrada de mercadorias no estabelecimento, sem já encontrar escriturários de operações do período. Deixar de pagar ICMS, decorrente de operações de entrada e retorno para administração, por encomenda, apurar meio levantamento fiscal. Deixar de pagar o ICMS do período tais e quais, decorrente de operações de ICMS e retorno para administração, por encomenda, apurar por meio de levantamento fiscal. Deixar de pagar, decorrente de operações de remessa e retorno de mercadoria ou bem remetido para conserto e reparo, apurar por meio de levantamento fiscal. Deixar de pagar por meio de recolhimentos especiais, semestre devido, até o momento de base aduaneiro, de mercadorias importadas exterior, pela aplicação indevida da alíquota de 12%, quando o correto seria a aplicação da alíquota de 18%. Acreditar-se indevidamente semestre, uma vez que o documento fiscal, nota fiscal eletrônica, que embasa operações, trata de aquisição de material de uso e consumo, e não tem direito ao crédito. Acreditar-se indevidamente semestre, por ter destacado no documento imposto a maior em percentual a ser utilizado no processo de titulação, conforme laudo técnico energia elétrica. Não enviar no livro registro inventário através da escrituração fiscal digital. Adição primeira instância, julgou procedentes os itens 3, 4, 5, 2 e 7, e parcialmente procedente o item 1, 2 do AIM. Inconforme a decisão primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, requerendo a nulidade do AIM, caso não seja esse entendimento, a integral improcedente do AIM. Caso assim não se entenda, que sejam mantidos os cancelamentos determinados pela decisão primeira instância, bem como cancelados e reduzir as cobranças cuja improcedência foi especificamente demonstrada no recurso ordinário. A doutora de fiscal ofertou parecer propugnando reforma parcial da decisão recorrida, restabelecendo-se a agência correspondente às notas fiscais números tais e quais. A doutora de fiscal manifestou-se pelo não público recurso ordinário. Passar ao voto. Inicialmente, quanto ao item 1 do AIM, em relação às notas fiscais 67, 935, 72, 924, 1249 e 72279, a doutora fiscal concorda com a decisão recorrida no sentido de manutenção da agência fiscal, registrando que, somente nesse momento, a recorrente apresenta nova argumentação em relação a esses documentos, com flagrante modificação do critério jurídico na fase recursal, não tendo se manifestado o autor do feito, nem a autoridade julgadora sobre esse tema. De fato, a recorrente apresenta argumentos novos em relação às tais notas fiscais. Diz o seguinte, em relação às notas fiscais, tais quais a recorrente havia alegado em sua defesa, tendo sido emitidas por financiação em operações de venda sucata para a recorrente, situação em que o lançamento do imposto fica diferido para o momento em que ocorrer a entrada no seu estabelecimento industrial, ao qual é obrigado a emitir nota a cada entrada, conforme disposto no artigo 392, parágrafo 1º, item 1 do regulamento. Ocorre que, reavaliando especificamente as notas fiscais autuadas, a regra constatou que apenas a nota fiscal 57054 se encontra na situação mencionada, tanto que foi corretamente excluída a autuação pela DJ. Nessa operação, a recorrente emitiu a correspondente nota fiscal orientada no total, esta sim devidamente escriturada, destacando o semestre devido. Não obstante o entendimento da reputação fiscal, entende que se trata de matéria de fato, que assim pode ser apreciada. No processo administrativo de aversamento do processo civil, não há pretensão da administração a prevalecer sua contribuinte, mas sim o objetivo da autuação à vontade com caráter da lei. Cito aqui, nesse sentido, a de Souza Chueiro. Assim, considerando que a apreciação das provas ocorre até o julgamento de recurso ordinário, o parágrafo 1º, artigo 19 da Lei 13.457 permite a juntar provas a qualquer tempo para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, e o artigo 25 refere à lei possibilita o esclarecimento da matéria de fato, entendendo que tais fatos podem ser apreciados. Não obstante, a autuada ao trazer tais fatos somente em recurso ordinário toma para si a consequente dever apreciado somente em segunda instância, uma vez que não é possível alterar a defesa apresentada pela preclusão temporal. No caso dos autos, entende que os fatos trazidos pela recorrente são relevantes para o esclarecimento da matéria de fato. Assim, em razão da observância contraditória, converte o julgamento de diligência para que o auditor fiscal atuante manifeste-se sobre a matéria. Notas fiscais 67935, 72924, 1249 e 72279, trazer recurso ordinário, folhas 4839 e 4841. Após a doutrinação fiscal, passou a manifestação. Assim que eu voto, só um momento que eu vou fazer pequeno correção de digitação.
Muito bem, o voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, então o processo foi convertido em diligência nos termos do meu voto. Agradeço, presidente, doutor Felipe. Obrigado, senhor presidente. Boa sessão a todos. Obrigado, bom dia. Nossa Procediar Liquid Brasil Limitada, recurso misto, relator Dr. Carlos Henrique. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença do patrono. Presidente, Sim. obrigado, presidente. Você pode abrir o sistema por depois, por gentileza, que eu preciso editar o voto. por Sim, só um gentileza. momentinho, só fazer o registro da presença do muito patrono. Muito obrigado, presidente. Só um momentinho. Já é possível, doutor Carlos Henrique? Muito obrigado, presidente. Só um minutinho. Muito bem, presidente. Obrigado. Presidente, o auto é composto de 8 infrações, das quais o item 1, 2, 4, 5, 6
7 e 8 foram liquidados pelo contribuinte, o itens 2, remanescendo os itens 1 e 3. O item 3, a infração deixou de pagar o ICMS do valor digital nos meses de janeiro de 2016, agosto, outubro 16, janeiro 17, março 17, abril 17, junho 17 a dezembro 17, por emissão ou escrituração de notas fiscais eletrônicas, referente a operações de saída de mercadorias tributárias consideradas como não tributárias. Notificado de forma base legal para a não tributação das mercadorias, o contribuinte informou que algumas estariam isentas com base no convênio ICMS 1 de 99. Todavia, as mercadorias indicadas não estavam arroladas no anexo 1 do convênio. O item 3 deixou de pagar nos meses de maio, junho 16, outubro 16 a janeiro 17 e março 17 por meio de recolhimentos especiais do ICMS montante digital, devido até o momento do desembaraço aduaneiro de mercadorias de bens importados do exterior através das declarações de importações, DIs. O contribuinte desembaraçou as mercadorias e bens com guias para liberação de mercadoria estrangeira sem comprovação do recolhimento de ICMS, obtidos com base nos artigos 14 e 38 do anexo 1 do RICAMS. Todavia, o artigo 31 do anexo 1 isenta apenas a importação feita diretamente por órgão ou entidade da administração pública, bem como por fundação ou entidade beneficente de assistência social certificada, e, portanto, não é aplicada ao autuado. Quanto à isenção prevista no artigo 14 do anexo 1, a mesma se aplica a operações com equipamentos e insumos utilizados em cirurgias enrolados no anexo 1 do convênio do ICMS 1/99. As mercadorias e bens exportados através da DIs relacionadas no demonstrativo 3 não estão arrolados no referido anexo. Para a comprovação da infração, foram juntados os cópias comprovantes e tudo mais. O contribuinte recorrente expressou a sua confissão dos débitos relativos aos itens 2, 4, 5, 6 e 7, como eu falei, remanescendo os itens 1 e 3, apresentou sua defesa, a representação fiscal, a autoridade, só um minutinho. Em suas contrarrazões, a autoridade fiscal rebate afirmativas da recorrente, entendendo que o auto de infração deve ser mantido na íntegra. A autoridade julgadora converteu o julgamento de diligência de folhas tais para que a autoridade fiscal atuante, nos termos do artigo 69, parágrafo único, 70, parágrafo 1º e 73, parágrafo 4º do mesmo decreto 5446, em razão da existência de folhas em branco em relação à dilitação dos documentos folhas 2 e 3 prestados esclarecimento, evitando dessa forma qualquer prejuízo às partes interessadas. Em atendimento de diligência, as autoridades autuantes esclareceu que as folhas 2 e 3 foram juntadas indevidamente por equívoco e não foi suprimida nenhuma informação. A apresentação fiscal se manifestou pelo cumprimento da diligência. A recorrente também se manifestou pelo cumprimento da diligência, prosseguindo pelo feito. A autoridade julgadora converteu novamente o julgamento de diligência para que o núcleo fiscal de cobrança da RT5 Campinas certificasse que os autos e o pagamento efetuado liquidasse integralmente os itens 2, 4, 5, 6, 7 e 8 do presente auto de infração, tendo mencionado o núcleo informado que o montante necessário para quitar integralmente tais itens é a época que o pagamento era de valor de tal, que o valor pago foi tal. A representação fiscal se manifestou pelo cumprimento de diligência. A recorrente também se manifestou acostando aos autos a comprovação do recolhimento complementar do saldo indicado pela fiscalização como não recolhida, atualizando como base comunicado de CAR 12/2020, sendo o valor ínfimo, considerando para tanto os descontos legalmente explicados à época que efetuou o recolhimento ainda no prazo da apresentação da defesa. A autoridade julgadora converteu o julgamento de diligência para que o núcleo fiscal de cobrança certificasse que os autos pagamentos adicionais efetuados liquida integralmente os itens tais, tendo mencionado o núcleo que o montante complementar necessário para quitar tais itens era tal. A outra representação se manifestou pelo cumprimento de diligência e a recorrente também se manifestou acostando aos autos a comprovação do recolhimento complementar do saldo indicado pela fiscalização como não recolhido, R$ 9,80, requerendo a homologação da extinção do débito. A autoridade julgadora converteu o julgamento nova diligência para que o núcleo de cobrança certificasse que os autos de pagamento efetuado liquida integralmente dos itens tais, tendo o núcleo informado tal que o dado referente ao
que o valor supracitado folhas 4.381 encontra na situação de não pago no ambiente de pagamentos, embora o autuado tenha anexado um comprovante de folhas 4.332, e que o sistema de conta fiscal do auto-infração também não acusou esse pagamento adicional. A representante da representação fiscal se manifestou pelo cumprimento de diligência e a recorrente também se manifestou informando que, para solucionar o problema, havia apresentado perante a Secretaria da Fazenda solicitação de vinculação do pagamento hora mencionado, que se encontrava em processamento, requerendo que fosse novamente verificado. Foi convertido, foi determinado o cumprimento da diligência. E a representação fiscal se manifestou apontando a divergência do recolhimento, a diferença de recolhimento e se posicionamento pelo processo, pelo envio, se posicionando pelo envio do processo para a autoridade solicitante. A autoridade determina novamente e automaticamente requer que finalmente que o núcleo se manifeste, informando que os itens foram integralmente quitados e a representação fiscal e a requerente se manifestando pelo cumprimento da diligência. A decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente os itens 1 e 3, remanescentes do auto de infração, reduzindo o crédito tributário por aplicação da súmula 10 desse egrégio Tribunal de Impostos e Taxas, que limita os juros à taxa Selic, sendo sido interposto o recurso de ofício. No parecer da outra representação fiscal, opinou no sentido que a decisão não merece reparo, se manifestando pelo não provimento de recurso de ofício. A recorrente apresentou recurso ordinário, representando os argumentos de defesa dos itens em 13 remanescentes e interpôs as suas outras razões de recurso de ofício. A pedido de sustentação oral, a outra representação fiscal apresentou suas outras razões refutando os argumentos da recorrente, requerendo ao provimento integral do recurso ordinário. Esse é o relatório, presidente. Agradeço ao Dr. Carlos Henrique. Dr. Matheus, fique à vontade de realizar a sustentação oral. Obrigado, senhor presidente. Eu cumprimento o senhor relator e também os demais senhores juízes e prometo ser sucinto. Como adiantado, o auto de infração foi quase integralmente pago. E como bem antecipou o senhor relator, estão em debate apenas 2 itens do auto, o item 1 e o item 3. E ambas as discussões, os 2 itens do auto, demandam solução relativamente simples. E isso é especial verdade para o primeiro item da autuação. Só para recapitular, o que se discute então no item 1 é justamente a cobrança de ICMS em razão da aplicação indevida do convênio ICMS 1 de 99 em operações que, em sua grandíssima maior parte, dizem respeito a operações de transferência entre estabelecimentos de um mesmo titular. Como os senhores sabem, o tema tem jurisprudência há muito pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, inclusive sobre repercussão geral. E mais importante que isso, ele foi recentemente decidido uma outra vez pelo Supremo na ADC 49 do Rio Grande do Norte, quando o STF reafirmou a sua jurisprudência de longa data de que não incide ICMS sobre a simples circulação física de bens e que, para que isso possa acontecer, é indispensável que ocorra a transferência da titularidade da mercadoria. Se os senhores me permitirem, o entendimento é de aplicação cogente nesse auto de infração. Inclusive, como tem decidido recentemente algumas câmaras do TIT em julgamentos recentes. Eu sei, os senhores também sabem, que a Lei 13.514 de 2019, aqui do Estado de São Paulo, quando versa sobre a possibilidade de que o TIT reconheça alegações de inconstitucionalidade nos seus julgamentos, refere-se exclusivamente ao julgamento supremo em sede de ADI. E eu me refiro aqui ao artigo 28, inciso 1º da lei. Só que esse fato não impede a aplicação do entendimento proferido pelo Supremo na ADC, nesse caso, porque as decisões proferidas pelo próprio Supremo em controle concentrado, por si só, são de aplicação vinculante à administração por força do próprio texto constitucional. Eu estou me reportando especificamente ao artigo 102, parágrafo 2º da Constituição, cujo conteúdo os senhores obviamente conhecem, mas eu peço licença dos senhores para ler. Parágrafo 2º. As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Pois bem, senhores, quase a totalidade da cobrança relativa ao item 1 da autuação fica cancelada caso aplicado o entendimento vinculante do Supremo.
E apenas para fins de registro, eu peço vênias aos senhores para mencionar 2 julgados recentes do TIT que aplicaram o entendimento exarado pelo Supremo nos autos da DC. O primeiro deles é o auto de infração 4093297, dígito 7, e o auto de infração 5011544, dígito 3. Em ambos esses casos, reconheceu-se no processo administrativo a aplicação do entendimento vinculante da DC para fins de se afastar a cobrança de ICMS em operação de transferências entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte. Pois bem, tratado do item 1, eu passo agora ao item 3. E os senhores conhecem bem a discussão, obviamente, do item 3 da autuação. O que se debate aqui, mais uma vez, é a aplicação indevida da isenção prevista no convênio ICMS 1 de 99, mas desta vez em operações de importação. E os senhores, obviamente, também conhecem a tese de defesa. Nós argumentamos no processo que a liberação das mercadorias pelo fisco paulista e que o visto fiscal exarado pelo fisco paulista nas GLMEs emitidas pela empresa fariam com que a fiscalização ficasse impedida de realizar a cobrança do imposto em momento posterior. Afinal, o visto foi imposto nas GLMEs. E isso nós afirmamos especialmente por força do artigo 146 do CTN, dentre outras razões. E aqui eu pretendo ser honesto com os senhores e reconhecer que nós sabemos da resistência que argumentos como esse encontram no âmbito dos julgamentos administrativos, em especial desse TIT. E eu digo isso porque a legislação do Estado de São Paulo, ela contém portaria, a portaria CAT 59, que diz expressamente que o visto fiscal em GLME não equivale a uma homologação do lançamento. E essa portaria seria, em tese, vinculante ao TIT nesse julgamento. Seja como for, o fato é que, ainda que os senhores entendam que a cobrança do principal, nesse caso, não possa ser cancelada a despeito da nossa confiança na tese de defesa, pelo menos a multa relativa a esse item 3 da autuação precisa ser afastada. E isso eu afirmo por conta do artigo 112 do CTN, que estabelece que a lei tributária, que combina penalidades, deve ser interpretada de maneira mais favorável ao acusado em caso de dúvida quanto à natureza e às circunstâncias materiais do fato. E se os senhores me permitirem dizer, não existe caso mais propício do que esse para a aplicação do artigo 112 do CTN. Afinal, esse aqui é caso de dúvida incontestável quanto à aplicação da isenção do convênio 1 de 99. Tanto é que a dúvida não era apenas empresa, ela foi compartilhada com o próprio fisco. Afinal de contas, ele visou as GLMEs que foram emitidas pela empresa e apresentadas para a fiscalização. E a fiscalização reconheceu, ainda que em caráter perfunctório, preliminar que seja, e num primeiro momento, que as operações poderiam sim gozar da isenção, tanto é que impôs o visto fiscal. Perceba então, senhor relator, que a dúvida no tempo da operação com relação à aplicação do artigo 111 com relação à aplicação do convênio 1 de 99, ela era manifesta. Então, se os senhores me permitirem dizer, me perdoem a repetição, por favor, não existe caso mais propício do que esse aqui para a aplicação do artigo 112 do CTN. Mas não é só isso. A cobrança da multa também relativa ao item 3, ela deve ser cancelada não apenas por conta do artigo 112 do CTN, mas também por força do artigo 100 do CTN. O dispositivo os senhores conhecem muito bem, mas eu peço vênias para reiterar seu conteúdo. Ele estabelece que são normas complementares da legislação as práticas administrativas reiteradamente adotadas pelos agentes da administração. E essas práticas existem no presente caso. Eu lembro, o fisco reiteradamente e por sucessivos períodos visava as GLMEs emitidas pela empresa. E esse visto, como não poderia deixar de ser, ele é justamente ato administrativo. E sendo ato administrativo, ele deve ser considerado para os fins do artigo 100, inciso 3º do CTN, que trata das práticas administrativas reiteradas. É nossa opinião, então, senhores, que em caso de que haja dúvida quanto às circunstâncias do fato, dúvida essa que é compartilhada com o fisco,
E em caso em que havia práticas administrativas reiteradas, as quais convergiam, se orientavam no sentido da conduta da empresa, não há como se falar em aplicação de multa. A cobrança de penalidade, nesse caso, com as devidas vênias, ofende não só a razoabilidade, não só a proporcionalidade, mas também a segurança jurídica. Todas elas, que como os senhores sabem, estão positivadas não só na Constituição Federal, mas também na Constituição do Estado de São Paulo, na forma de princípios, e também no restante da legislação paulista, em uma miríade de normas. Portanto, o que nós pedimos, então, é o provimento integral do recurso ordinário e o consequente também desprovimento do recurso de ofício. Obrigado, senhor presidente. Agradeço, doutor Matheus. Doutor Carlos. Obrigado, doutor Matheus. Vamos lá, presidente. Um minutinho. Como bem destacado no parecer da Lavra Douta Representação Fiscal, apresentou ao recurso de ofício, requerendo o não provimento do recurso, tendo visto que não existiam fundamentos para alteração da decisão proferida neste ponto. Isso porque o ilustre jogador de primeira instância observou corretamente a aplicação da súmula 10 desse egrégio Tribunal de Pós-Taxa, reduzindo os juros e limitando a taxa Selic. Isso referente ao recurso de ofício. No tocante ao recurso ordinário, a parte remanescente do item 1, combatido, trata de operações de transferência de produção entre filiais, tendo o Supremo Tribunal Federal recentemente reconhecido na ADC 49 a inconstitucionalidade do disposto da Lei Candir, que trazia em previsão da incidência do imposto estadual em tais operações. Em voto anterior, havia destacado que o Superior Tribunal de Justiça há muito tempo fixou o entendimento pela não incidência de ICMS nas operações de transferência de mercadorias nos termos da súmula 166, da qual eu transcrevo. Embora houvesse esse entendimento, expresso na súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça, foi editada a Lei Complementar 87/96, dispondo acerca da incidência do imposto nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, os quais são considerados autônomos para efeito de cobrança do imposto, conforme disposto no artigo 12, inciso 1 e 11, parágrafo 3º, inciso 2, em verbos da qual eu transcrevo. Como a Lei Complementar 87/96 dispõe ainda em seu artigo 11, parágrafo 3º, que os estabelecimentos devem ser tratados de forma autônoma para fins de tributação de ICMS, a matriz de suas filiais mantém suas independências na apuração e recolhimento do ICMS, e o Estado de São Paulo, é exemplo dos demais entes federados, vem cobrando inclusive nas operações de transferência entre matrizes filiais. A própria Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo expediu orientação normativa 2/2016, autorizando a não interposição de recurso em face de decisões reconhecendo a não incidência do ICMS a teor da súmula 166 do STJ em verbis, da qual eu transcrevo. A sexta Câmara deste egrégio Tribunal de Postos e Taxas, no auto de infração 4.120.4979, por voto de desempate e com fundamento inclusive na súmula 166 do STJ, proferiu a decisão pela não incidência do ICMS sobre a transferência de mercadorias entre empresas do mesmo grupo. No entretanto, que em junho de 2021, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade 49/2021, declarou a inconstitucionalidade de dispositivo da Lei Complementar 87/96, constantes do artigo 12, inciso 1, que estabelece que ocorre o fato gerador de ICMS em toda a saída de mercadoria de estabelecimentos do contribuinte, inclusive na saída de transferência para o estabelecimento do mesmo titular. Destaque-se que o Estado do Rio Grande do Norte havia ajuizado com o intuito definitivo de obter a declaração de ilegalidade dessa cobrança. No entanto, em agosto de 2020, no julgamento de recurso extraordinário, o Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral e incontinuidade no ADC da ADC 49, reconheceu a improcedência do pedido formulado e declarou a inconstitucionalidade do inciso 2 do parágrafo 3º, artigo 11, inciso 1º do artigo 12, no trecho ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular, e parágrafo 4º do artigo 13, todos da Lei Complementar 87/96. Deste modo, é inegável a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da não incidência do ICMS sobre operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa.
A esse respeito, a Lei 3.457 de 2009, que dispõe sobre o processo administrativo e tributário do Estado de São Paulo, decorrente do lançamento de ofício, prevê no seu artigo 28. No artigo 28, no julgamento é vedado afastar a aplicação de lei sobre alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que a inconstitucionalidade tenha sido proclamada. Então, inciso 1 e 2. No âmbito estadual, a Constituição do Estado de São Paulo trata dos princípios em seu artigo 111, da qual eu transcrevo. E o Código de Direitos e Garantias e Obrigações do Contribuinte do Estado de São Paulo discorre o assunto em seu artigo 8, da qual eu transcrevo o artigo 8. A Lei Ordinária 10.177, de 1998, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual, traz em seu artigo 4º o rol dos princípios aplicados. O artigo 4º, a administração pública atuar em obediência aos princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, interesse público e motivação dos atos administrativos. Por fim, cabe aqui trazer, à luz dos princípios que regem o processo administrativo no âmbito desse Tribunal de Impostos e Taxas, especialmente o artigo 2º da Lei 3.457, da qual transcrevo. Neste ponto, observe que o princípio da economia processual orienta que os atos processuais, e nestes, por certo, inclui que os atos do processo administrativo no âmbito deste egresso tribunal devem ser praticados com vistas a produzir no máximo resultados com o mínimo de esforço, evitando assim gastos e tempo de dinheiro público. Por outro lado, o princípio da celeridade processual objetiva solucionar a problemática que envolve o excesso dos processos, que se arrastam por anos à espera do julgamento, inclusive por excesso de recursos prolatórios, ou que seja inútil ou que retarda, que dificultam a tramitação do processo. Justamente em consoante aos princípios da economia e celeridade processual, e que encontram o respaldo no artigo 5º, 25 da Constituição Federal e artigos 332 e 927 do Código de Processo Civil, com o objetivo de impedir gastos públicos com a movimentação da máquina judiciária, com ações que versem sobre os temas, já pacificados nos tribunais superiores, prevêem, da qual transcrevo. Na atividade do contencioso administrativo, verifica-se a existência de um regramento específico do procedimento a ser adotado pela autoridade julgadora, da qual não pode se apartar. O âmbito do processo administrativo tributário é ambiente por excelência da conformação do princípio que rege o processo administrativo, em especial do princípio da eficiência, sendo que, nesse ponto, Renato Lopes Brecht e Edson Antônio Souza Pontes Pinto fazem importante elucidação da amplitude semântica do referido princípio. Vemos que o princípio da eficiência processual se subdivide em duas vertentes principiológicas, sendo a primeira a primazia do mérito e a segunda a celeridade processual. A primazia de mérito determina que o julgador dê efetividade do processo, atinge o fim do processo, afastando a análise indispensável da questão meramente formais, prestigiando assim a apreciação das questões de mérito existentes no processo, resolvendo-se e não encontrando subterfúgios processuais que permitem a postergação ou até mesmo a inviabilidade de sua análise. Quanto à celeridade, existe que em questão em discussão tenha em tempo razoável uma solução definitiva, respeitando para tanto os direitos e garantias fundamentais aos envolvidos. Neste contexto, a Constituição Anual do Crédito Tributário exige de forma imperiosa a concretização da eficiência para o alcance de seu desiderato, seja para a posterior cobrança do valor devido a título de tributo e respectivas sanções ou descumprimento de dever instrumental, seja na segurança elevada ao contribuinte de existência de fato jurídico, apto a embasar o lançamento fiscal e, portanto, não eivado de vícios que possam levar à sua nulidade. Ou seja, o contencioso no âmbito administrativo e tributário deve ter como valor nuclear a premissa fundante e a qualidade do crédito tributário realizada na delimitação de sua fundação jurisdicional. Ora, no julgamento dos temas trazidos a esse egresso Tribunal de Impostos e Taxas, o julgador não pode se afastar dos princípios que norteiam o processo administrativo estadual escrito no artigo 2º da Lei 13.457, com fundamento na Carta Maior, notadamente dos princípios da economia, celeridade e, por conseguinte, da eficiência. Eis que a observância desses princípios revela, inclusive, a observância ao princípio maior, ao princípio da legalidade, que norteia toda a administração pública em todas as esferas, federal, estadual e municipal. É-se disso que a administração tem que atuar dentro da forma dos limites para os fins contidos na lei
dizer que não vetorial angular do princípio da legalidade para a atividade administrativa, pois a administração, diferentemente do que ocorre com os particulares, só pode atuar quando a lei assim autorizar, ou à luz do princípio ou função a determinar. O princípio da legalidade tem dupla incidência importante. Obriga que é óbvio que sejam respeitadas as normas regentes do processo e aplicáveis ao ato que se busca praticar. B. Impõe que o administrador só utilize o processo para a prática de atos que justificam a luz da lei. Neste passo, o processo administrativo emerge como elemento para a verificação da observância do princípio da legalidade. Ou seja, o processo administrativo, a um só tempo sujeito à legalidade, serve como meio para a concretização do princípio da legalidade. O contencioso administrativo tributário possui arquétipo que exige a devida observância das características pertinentes, em especial dos princípios específicos dos requisitos do ato administrativo. Vale destacar que os ministros do Supremo Tribunal concluíram o julgamento dos embargos da declaração da DC 49, em sessão de 19/4/23, que discutia a necessidade do estorno de transferência de créditos e a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da incidência do imposto e das transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. No plenário virtual, formou-se a maioria para acompanhar o voto do relator ministro Edson Fachin, que concluiu pela inviabilidade do estorno de créditos entre a observância do princípio da não cumulatividade, bem como a DC 49, que tem eficácia para o futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes à conclusão até a data da publicação da ata do julgamento da decisão de mérito. Vale destacar que a apresentação do presente recurso ordinário se deu em 29/12/22, folhas 4.517. O presente processo administrativo estava pendente de conclusão, quando a publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração do STF, ou, na melhor, está pendente de conclusão até os dias atuais, que se encontrando, portanto, nas hipóteses de exceção da modulação de efeitos decididos pelo egrégio Tribunal do Superior Tribunal Federal. A mencionada decisão proferida pelo STF enquadra a norma disciplina no artigo 28 da 13457 de 2009, imprimindo efeito vinculante no âmbito contencioso administrativo estadual paulista, no sentido de reconhecer a não aplicação dos artigos 11, parágrafo 3º, incisos 2, 12 e 1 do trecho, ainda que para o estabelecimento do mesmo titular, e 13, parágrafo 4º da Lei Complementar da Lei 87/96. Este é, inclusive, entendimento abraçado pelas câmaras julgadoras desse egrégio Tribunal de Impostos e Taxas, conforme se depreende dos recentes acordos emendados nos seguintes termos. Aí da qual eu transcrevo. ICMS tem falta de pagamento de imposto por erro de aplicação de alíquota, produtos importados, desatendimento, portaria CAT, operações de transferência de mercadorias para estabelecimento do titular. Não incidência ICMS, conforme entendimento do STF, ADC 49, inteligência para o artigo 28 da Lei 3.407, combinado com o artigo 15 e artigo 489, parágrafo 1º, inciso 6 e artigos 926 e 927, Código de Processo Civil, da qual transcrevo outra jurisprudência. No tocante ao item 3, a portaria CAT 5907, que trata dos procedimentos para importação de mercadorias do bem exterior e trata visto como concedido, não sendo esse homologatório ou certificador da regularidade em relação ao recolhimento dos tributos incidentes na operação, ou seja, é permitida a fiscalização, a reanálise das importações concedidas, dessa forma para eventual cobrança de imposto posterior com a consequência prática, conforme dependente do dispositivo transcrito, da qual eu transcrevo. Capítulo 3, Guia de Liberação de Mercadoria Estrangeira, Comprovação de Recolhimento, da qual eu transcrevo. O artigo 7º e o artigo 13. Os vistos aludidos nessas portarias não têm efeito homologatório, sujeitando-se o importador ao recolhimento dos valores do imposto, das penalidades e dos acréscimos legais, na hipótese de ser constatada a obrigatoriedade de recolhimento do imposto do tributo na operação descrita no documento. Convênio 1081, cláusula 4ª da redação do ICMS 132/98. Também transcrevo o artigo 25 do capítulo 4. A autoridade fiscal em caráter excepcional, nos casos devidamente justificados pelo importador, não sendo possível decidir sobre o pedido antes do desembaraço aduaneiro, o mercadoria deverá conceder visto condicional para que o importador proceda ao desembaraço aduaneiro devendo, da qual transcrevo. Há que observar também que, conforme salientado pela autoridade tributária, em sua manifestação fiscal de folhas 4.010 e 4.011, nenhum dos motivos declarados para isenção pela recorrente se aplicam à hipótese. As mercadorias importadas não se enquadram na isenção
de que trata o artigo 14 do anexo 1 do RICMS, previsto para equipamentos e insumos utilizados em cirurgia especificado no anexo 1 do convênio ICMS 1/99, bem como não se enquadra no artigo 38 do anexo 1 do RICMS, que isenta apenas no desembaraço aduaneiro os produtos decorrentes de importação do exterior feita diretamente por órgão ou entidade da administração pública, direta ou indireta, bem como fundação ou entidade beneficente de assistência social certificada nos termos da Lei 12.101 de 2009. Por conseguinte, não se enquadra qualquer hipótese de isenção a que ser mantida integralmente a atuação constante no item e do presente auto-infração. Antes exposto, decido por conhecer o recurso de ofício e negar provimento, mantendo a decisão proferida em primeira instância na parte que limitou aos juros da taxa Selic. Decido por conhecer o recurso ordinário e dar-lhe parcial provimento para cancelar integralmente o item 1, na forma e efeitos em que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADC, e manter o item 3 auto-infração. É assim como eu voto, presidente. Agradeço, doutor Carlos. Pedir apenas para fazer o registro do voto. Presidente. Só uma observação, doutor Carlos. Na ementa, tá como Ah, sim, eu vou- verdade. provido. eu vou mexer. Obrigado, viu? Só vou dar uma... É que eu não mexi lá em cima. Obrigado pela observação. Aí deixa eu só ver aqui. Só um minutinho. Presidente, dá para você abrir para uma edição novamente, por gentileza, presidente? Já é possível. Obrigado, presidente. Registrado, presidente. Agradeço, doutor Carlos Henrique. O processo está em discussão. Só uma dúvida, doutor Carlos. Sim. Uma dúvida, presidente, doutor Carlos. No item 1, todas as operações remanescentes são relativas à transferência, né? Sim. Então tá bom. É só isso que eu não consegui conferir aqui. Sim. Perfeito. Muito bem, não havendo mais inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença.
Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, então, recurso da Fazenda, recurso de ofício da Fazenda foi conhecido e não provido, e recurso ordinário de Ar Líquido Brasil Limitada foi conhecido e parcialmente provido nos termos do voto do Dr. Carlos Henrique. Agradeço, presidente Dr. Matheus, um bom dia. Obrigado, senhor presidente. Bom dia de trabalho para todos os senhores. Passar processo Cervejeiras Kaiser Brasil Limitada, recurso ordinário, relator Dr. Carlos Henrique, e houve vista Dr. Eduardo Soares de Mello. Só preciso editar, presidente. Ok, já é possível. Enquanto o Dr. Eduardo edita o voto, o Dr. Carlos podia fazer uma breve lembrança do processo? Presidente, o auto é composto de 5 infrações. Os autos, 5 infrações, a empresa entendeu como efetivamente devido o valor constante no itens 1, 2 e 5 e apresentou tempestivamente defesa no tocante aos itens 3 e 4. Houve conversão de diligência para que o núcleo de cobrança regional Taubaté procedesse o exame de recolhimento, informando se houve ou não. O item 3 e 4, desculpe, presidente, a infração que a J. Kaiser, em que informa que as operações de saída constantes de notas fiscais descritas demonstrando não se tiverem razão pela qual as notas fiscais deveriam ter sido canceladas. Aqui, como espero, o contribuinte emitiu notas fiscais eletrônicas antes do momento da saída das mercadorias. Porém, por motivos sobreevidentes, as saídas não se concretizaram. Como essa circunstância era desconhecida no momento da emissão, restou ao contribuinte providência de efetuar o cancelamento subsequente das notas fiscais eletrônicas. Todavia, em vez de promover o cancelamento das notas fiscais eletrônicas, cujas operações de saídas não se concretizaram, o contribuinte emitiu posteriormente, de forma indevida, notas fiscais eletrônicas de entrada descritas com o intuito de anular as operações anteriores de saída não realizadas. O procedimento que este também consta como objeto de infração deste ato de infração. Assinale-se que a consultoria tributária de órgão competente da Secretaria da Fazenda e Planejamento para a correta interpretação e aplicação da legislação tributária nos termos do artigo 512 do IGB, manifestou, entre outras respostas, decidido que, por meio de respostas a consultas tributárias, no 75318 e 2319, reproduziu que é vedada a emissão de uma nota fiscal com a finalidade de anular os efeitos de uma nota fiscal anterior quando da operação anterior ou de entrada ou saída não tenha se concretizado. Isto é, a emissão de nota fiscal de entrada não tem condão de anular ou cancelar uma nota fiscal de saída anteriormente emitida, sobretudo quando a operação nem sequer se realizou. Essa é basicamente a operação, o item 3 e o 4, presidente. Como falei, houve o pagamento, em resposta à diligência, a delegacia tributária de Taubaté informou que foram liquidados os itens 1, 2 e 5. A primeira instância julgou procedente o auto de infração. A outra representação, a empresa representou recurso ordinário reprisando os argumentos do item 3 e 4. A outra representação apresentou suas contas razões pugna pelo não provimento. E em relação ao voto, eu expus meu voto, conheço do recurso ordinário e nego provendo, mantendo a íntegra a decisão proferida de Sérgio Julgamento de Defesa, que confirmou os itens 3 e 4 remanescentes do auto de infração, presidente. Agradeço, Dr. Carlos Henrique. Doutor Eduardo. Bem, eu reproduzo aqui as acusações fiscais todas e digo que, em sessão de julgamento realizada em 13 de maio, agora de 2025, perante essa corrente da Câmara, o ilustre juiz relator, cujo relatório adoto nessa oportunidade, apresentou bem elaborado voto, em que conheceu e negou o provimento ao recurso ordinário, mantendo específicas acusações fiscais, no caso, os itens 3 e 4 do auto, e assim
reconhecendo a subsistência da autuação fiscal. No referido voto, igualmente manteve as penalidades impostas. No que concerne bem, aqui eu vou simplificar, né? Como disse o relator e consta do voto, os itens 1, 2 e 5 não são objeto de apreciação, porque houve liquidação com reconhecimento da representação fiscal e do núcleo de cobrança da DRT de Taubaté. Como mencionado, a acusação fiscal incerta no item 3 do auto de infração diz respeito à falta de solicitação de cancelamento de 51 notas de saída, tendo em vista a não efetivação das operações nelas descritas por motivos supervenientes, de não conhecimento prévio da recorrente, conforme informação prestada pelo contribuinte durante o trabalho fiscal. De acordo com o autor do feito, houve a emissão da documentação fiscal antes, portanto, da presumida saída das mercadorias que não ocorrera, obrigando a recorrente ao cancelamento das aludidas notas, ao invés da ulterior emissão de notas de entrada para anulação dos efeitos jurídicos das notas anteriores. Procedimento este, como expresso no relato da infração, também objeto do auto lavrado. A exigência fazendária decorre, portanto, do fato de que a não ocorrência da circulação de mercadorias deveria implicar, diferente do que entendeu a recorrente, no cancelamento da documentação fiscal equivocadamente emitida ou na solicitação do mencionado cancelamento junto à Cefaz, ainda que extemporaneamente, conforme a DNCAT 5/2019 e artigo 18 da Portaria CAT 162 de 2008. A acusação fiscal do item 4 da auto-infração se refere à emissão de notas de entrada que não corresponderam às reais entradas no estabelecimento da recorrente. Trata-se de documentação emitida com destaque de ICMS e registro na FD e que, segundo a recorrente, objetivou a anulação dos efeitos jurídicos das operações de saída descrita nas notas de saída, emitidas equivocadamente em momento anterior, aí eu estou repetindo, em face do não deslocamento físico das mercadorias. Notas essas, repita-se, não canceladas e que, por essa razão, conforme expresso no auto lavrado, igualmente foram objeto do presente auto de infração. Em suma, a autuação fiscal do item 4 decorreu da emissão de notas fiscais não correspondentes a verdadeiras operações de entrada, até porque as mercadorias nelas apontadas não haviam anteriormente saído do estabelecimento da recorrente. Depende das exigências fazendárias a vedação de emissão de nota fiscal com a finalidade de anular os efeitos de uma nota fiscal anterior, quando a operação anterior de entrada ou de saída não tenha se concretizado. A recorrente pondera sinteticamente 1. O mero equívoco procedimental consistente na emissão de notas de saída e de entrada, ou seja, simples cumprimento de deveres instrumentais, sem consequências prejudiciais ao fisco paulista. 2. A impossibilidade de cobrança do ICMS em decorrência da inexistência de circulação de mercadorias, transferência de titularidade, aspecto material do imposto estadual, nos termos do ordenamento jurídico. E 3. Caráter confiscatório das penalidades aplicadas. Em que pese o bem elaborado voto do ilustre juiz relator, discordo da atavênia do mesmo no que se refere ao item 4 do auto lavrado. Dessume do relato da infração que, abre aspas, ressalte-se que a lavratura da presente infração não impede o direito de o autuado eventualmente solicitar a restituição ou compensação do imposto pago relativo ao documento fiscal cuja saída não se concretizou e para o qual não foi solicitado cancelamento, hipótese em que a solicitação deve ser dirigida ao posto fiscal de jurisdição do contribuinte. Fecha aspas. Se extrai do auto de infração que o próprio agente fiscal de rendas competente, de alguma forma, reconhece o indevido prejuízo a ser experimentado pela recorrente em virtude do imposto estadual destacado erroneamente nas notas de saída equivocadamente por ela, recorrente, emitidas. Isso porque o próprio autor do feito aventa a possibilidade da recorrente adotar futuro expediente consubstanciado em restituição ou compensação do imposto estadual aparentemente devida, porquanto, repita-se, equivocadamente destacado o ICMS nas notas de saída, operações essas que não se perfizeram por motivos supervenientes. Eventual persistência da glosa do crédito do ICMS, item 4 do auto, culminará em inadmissível prejuízo à recorrente, ou, se preferir,
em indevido enriquecimento ao erário bandeirante. Se justifica legalmente a cobrança de multa pela emissão de notas de entrada, por conta da falta de comprovação do real ingresso das mercadorias no estabelecimento da recorrente, na forma preconizada pelo artigo 85, 4b da Lei 6374. A mesma legitimidade não pode ser atestada em relação à exigência do montante relativo aos créditos do CMS apropriados pela recorrente, destacados nas notas fiscais de entrada, e que foram glosados pelo trabalho fiscal. Isso porque, em conteste, não fora levantada celeuma pelo autor do feito ou pelas partes litigantes nessa contenda, a inexistência de circulação jurídica e, tampouco, a inocorrência de qualquer deslocamento físico de mercadorias originadas do estabelecimento da recorrente. Por ser incontroverso o não perfazimento da saída das mercadorias escritas nas notas de saída, e assim, por não se caracterizar a materialidade do imposto em enfoque, circulação jurídica com mutação patrimonial de titulares, o valor total do imposto destacado nas referidas notas de saída não pode, de forma alguma, persistir, sob pena de prejuízo à recorrente. É o que ocorrerá, entenda-se, dispêndio injustificado à recorrente, na hipótese de impedimento de apropriação dos créditos do CMS, glosa dos créditos do imposto estadual, destacados nas notas de entrada. O expediente da recorrente, consistente na emissão de notas de entrada, procurou contornar, de forma transparente e em demonstração de boa-fé, o erro cometido na anterior emissão das notas de saída de mercadorias. Objetivou apenas anular os indevidos efeitos jurídicos decorrentes da emissão das notas fiscais de saída. Em que pese o incorreto procedimento adotado pela recorrente no cumprimento de deveres instrumentais de índole tributária, no caso, a emissão de notas de entrada, quando seria adequado o cancelamento, ainda que intempestivo, das notas fiscais de saída, é disso que se trata de comportamento pautado por transparência e lisura de contribuinte, que já está sendo penalizado com a cobrança de multas por ausência de pedido de cancelamento de notas de saída, item 3, e por emissão de notas de entrada de mercadoria pela não demonstração do deslocamento das mesmas em direção ao estabelecimento da recorrente. Item 4. Sendo ainda mais claro, se não se discute no processo o escopo da recorrente, da apropriação dos créditos do CMS, com o fito de anular os efeitos do indevido destaque de CMS nas anteriores notas de saída, e se, tampouco, é questionado no auto a inexistência de trânsito físico das mercadorias, vejo contradição na glosa dos créditos do imposto estadual destacados nas ulteriores notas de entrada. Considerando destarte o contexto fático jurídico, tenho para mim que é desarrazoada a glosa dos créditos CMS apropriados pela recorrente. Nesse contexto, afasto a glosa dos créditos CMS apropriados pela recorrente, reduzindo o débito fiscal contido no item 4. No mais, ou seja, em relação à acusação fiscal do item 3 do auto de infração e as penalidades aplicadas, acompanho o ilustre juiz relator. Em face do exposto, conheço e dou provimento parcial ao recurso ordinário, reduzindo o débito fiscal. É assim como voto, presidente. Agradeço, doutor Eduardo Soares de Mello. Pediria apenas para o relator confirmar o voto. Tá, só um segundo. Não, para o relator confirmar o voto. Isso. Né? Tá. Ok. Os votos estão registrados, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Encerrar a votação por 3 votos a 1. O recurso ordinário de Cerveja Kaiser Brasil Limitada foi conhecido e não provido. Agradeço, presidente doutor Luiz Paulo. Um bom dia. Bom dia, sim, doutores. Muito obrigado. Com isso, encerramos o processo de hoje. Então, podemos encerrar a sessão de julgamento dessa primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 20 de maio de 2025.
Agradeço a presença de todos e pedia para o Luiz Felipe encerrar a gravação. Só um instante, senhor presidente. Obrigado.